Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa resolução da listinha de exercício. Aqui nós temos a sexta questão, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vamos resolver essa questão aí, tá? O calor e suas formas de propagação se manifestam em diversas situações, tanto na natureza quanto nas atividades humanas. Então a questão vai tratar aí da propagação do calor, beleza? Assim, fenômenos aparentemente muito diferentes são semelhantes quando analisados mais nitidamente, detidamente. Tá? Veja-se, por exemplo, a energia do Sol que aquece o nosso planeta e a energia emitida pelo magnétron do forno de micro-ondas, que aquece os alimentos colocados em seu interior. São fenômenos que envolvem propagação de calor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver o que a questão está pedindo. Pode-se afirmar que as formas de propagação de energia entre o Sol e a Terra e entre o magnétron e os alimentos são respectivamente, bom, ele dá duas formas de propagação de calor, né? Uma, a propagação Sol-Terra, tá? E o outro, magnétron e os elementos. Né? São o Sol-Terra e como é que nós esquentamos os alimentos no micro-ondas, tá? Então, vimos também isso na teoria, né? De forma bem detalhada, mas vamos relembrar aqui o seguinte, que são praticamente três, né, as formas de propagação de calor que estudamos. Primeiro, a que nós chamamos de condução. Né? Condução. Beleza? O calor ele pode se propagar por condução. O que é que nós temos que associar a essa forma de propagação? É que os corpos são postos em contato. Ó, contato entre os corpos. Né? Então a propagação se dá molécula a molécula. Beleza? Então temos aqui condução. Então a forma de propagação de calor é contato entre os corpos, né? Se dá por molécula a molécula, né? Por isso que nós falamos que a condução ela necessita, né? Necessita de um meio, né? De um meio. Bom, qual é o exemplo disso aí? O exemplo disso aí é quando nós temos, por exemplo, nós vamos esquentar uma panela, né? Colocamos uma panela no fogo, tá? Exemplo. Então nós temos aí uma fonte quente, né? Que é posta em contato com a fonte fria. Fonte fria, né? Que pode ser aí sei lá, uma chama, uma panela, né? Quando você está fazendo uma comida, você está mexendo ali a comida, a panela está no fogo, imagine que você está com uma colher de metal, né? E por um momento você se distrai com alguma outra coisa, deixa a colher lá dentro da panela, né? Com a comida ali, tá a energia, né? Térmica ali está altíssima, né? A temperatura, né? Tá alta. E você quando volta, pega a colher que é de metal, você sente que a colher está com a temperatura alta, né? Está quente a colher. Por quê? Porque ela estava encostada na panela, que era uma fonte quente, né? A colher é uma fonte fria. E o que foi que houve? Houve uma propagação, né, de calor na forma de condução. Estava em contato e foi ali transferido, né, a energia de molécula a molécula. Beleza? Isso é um exemplo de condução. Outra que a gente estuda é a chamada convecção, né? Convecção. A convecção ela se dá através de movimento, né? Movimento de fluidos. Movimento de fluidos, né? Com temperaturas diferentes, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, fluido quente, né? Se movimentando com fluido frio. Beleza? Então há uma movimentação de fluido. Essa movimentação de fluido recebe o nome de corrente. A corrente de convecção. Beleza? E como exemplo disso, a gente costuma falar que é o ar condicionado, né? O ar condicionado.
Então o ar-condicionado ele é colocado na parte superior ali, né, em cima, vamos supor, de um quarto, e ele começa a jogar no ambiente, né, o chamado, a corrente, né, o fluido frio, beleza? E como a gente sabe, né, o ar frio ele é mais denso que o ar quente, então o ar quente que está embaixo sobe, né, flui, começa a ir para cima, e a corrente de ar frio que estava em cima começa a descer, e essa movimentação, né, que chamamos de corrente de convecção, faz com que o ambiente, né, resfrie, beleza? Haja aí uma troca de energia entre os meios, tranquilo? Então, ó, aqui mais uma vez, né, esse exemplo aqui de convecção, também é algo que se falar aí de meio, tá? Então, ó, necessita de meio. Beleza? E por último, a gente fala da propagação chamada de irradiação, né? Irradiação. Então, essa forma de propagação aqui se dá através da radiação, né? Radiação eletromagnética. Beleza? E o que é interessante é que esse tipo de propagação de calor através da radiação eletromagnética, ela não necessita de um meio. Não necessita de um meio para se propagar. Beleza? Então são aí os 3 tipos de propagação, né, de calor que a gente estuda aí. Vamos ver se dá para a gente resolver isso aí. Então, ó, ele quer que a gente diga, né, afirme aí que tipo de propagação existe. Ó, Sol, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para a gente fazer aqui embaixo. Nós temos aqui Sol, Terra, beleza? Como se trata de Sol, né? Então, evidentemente, aqui nós temos a radiação, beleza? A forma por transferência por irradiação através da radiação eletromagnética. Beleza? E o outro exemplo é do forno micro-ondas, né? Ou seja, do que nós chamamos aqui do magnetron. Magnetron, comida, né? Também aí é um exemplo, né, de uma radiação eletromagnética. Eletromagnética. Beleza? Então aqui nós temos os dois exemplos da questão, e evidentemente nós vamos marcar aqui o gabarito em que diz que nós temos os 2 tipos por radiação. Beleza? Então isso aqui está na letra D de dado, tranquilo? Não pode ser por convecção, porque não há algo se falar de movimento de fluido, né? E também por condução, porque não há contato direto, né? Transporte de calor aí, molécula a molécula, né? Não tem nem o que se falar. O Sol, não tem como o Sol estar em contato com a Terra, né? Senão a gente aí já era, né? Beleza, gente? Então essas são as formas de transferência de calor, propagação de calor. A gente viu isso na teoria e aqui mostrando para vocês na prática como as questões cobram esse tipo de assunto. Beleza? Vamos ficar por aqui. Próximo vídeo, mais uma questão, tá? Abraço, até mais.